Quem já morou em condomínio sabe que esses espaços são um terreno fértil para o surgimento de brigas, conflitos, situações comuns podem se tornar um problemão e ameaçar a boa convivência entre os moradores, né? E sobre este assunto, vamos conversar com o advogado Murilo Varasquim. Tudo bem? Boa tarde. Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. O senhor que trabalha nessa área, tem muita confusão? Bastante. É? Mas será, o que falta? As pessoas não conversam sobre as regras? Porque todo condomínio tem lá o seu regulamento, tem as suas regras, né? Em linhas gerais, é bom senso. Acho que essa é a palavra que define esse tipo de situação. Quando você vai adquirir um imóvel, um apartamento, você está adquirindo uma fração individual que é de uso exclusivo, ou seja, o seu apartamento, né? E também está adquirindo frações... Está adquirindo os vizinhos. Exato, vem juntos, né? Daí você tem que conviver com eles em áreas de convivência onde todos vão transitar. Então, nessas áreas são estabelecidas regras mínimas de convivência e que todos devem observá-las para poder manter uma boa relacionamento. Né? Tem, assim, uma campeã de reclamações? Existe, por exemplo, questões sobre animais. Né? Teve um julgamento recente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde foi estabelecido que um condômino ele questionou a aplicação de uma multa a ele por ele ter transitado com o animal no elevador social. Exato. Que havia uma regra naquele condomínio, que é a convenção, que estabelecia que ele deveria transitar com o animal dentro do elevador de serviço e não social. Ou seja, essas regras mínimas de convivência... Alguém se incomodou e reclamou? Isso, só que não é só reclamação, antecede a reclamação, o próprio condomínio estabeleceu uma regra, pela convenção ou pelo regimento. A lei estabelece quórum, né, e que todos possam votar. No condomínio é uma questão muito democrática. As pessoas marcam uma assembleia e vão deliberar sobre aquilo que elas desejam que as pessoas façam dentro do próprio condomínio. A maioria deve prevalecer, então aquele que está, mesmo que não concorde com alguma restrição, se a maioria delimitou que assim seja, ele deve observar esse fato para preservar um bom relacionamento com seus vizinhos. Uma pessoa viu que a gente ia falar desse assunto, estava comentando, ela mora no primeiro andar, que geralmente tem aquela sacada maior, e os vizinhos jogam sujeira. Sim. Eu fiquei assim, como que pode acontecer isso, né? Só que ela não sabe quem é, então ela acaba fazendo uma reclamação geral, né? Exato. E qual que é a regra, assim, se você se sentir incomodado, você deve procurar o síndico? Sim, deve procurar o síndico. A lei estabelece alguns requisitos para o síndico multar automaticamente. É você alterar a fachada, é você fazer uma obra que possa colocar em risco os demais moradores, ou até mesmo você utilizar da sua unidade para um fim distinto. Por exemplo, é um condomínio residencial, você está estabelecendo um comércio lá, você não pode, evidente. Fora dessas três hipóteses que eu citei, existe uma questão gradativa, ou seja, o síndico, alguém infringiu alguma norma de convivência, o síndico tem que primeiro conversar com o condômino infrator, alertá-lo do fato. Não surtindo efeito, daí começa a aumentar a punição, passa a mandar uma advertência. Se ele não continuar desrespeitando, ele pode convocar uma assembleia com os demais moradores para que seja votado em assembleia uma punição, ou seja, fixada uma multa àquele condômino infrator. E a lei também exige que nessa assembleia, ao ser convocado, tem que se assegurar o direito de defesa. Agora vamos lá. Qual que é o direito de defesa? Não precisa, os tribunais já decidiram sobre isso, não precisa ser um direito de defesa tão aprofundado quanto dentro de um processo judicial. Mas, ao mesmo tempo, o condômino infrator tem que ter a possibilidade de se defender, de se manifestar. Uma sugestão para um condomínio, para um síndico, por exemplo, ao convocar essa assembleia para deliberar se vai ser fixada ou não uma multa àquele condômino infrator, que intime o condômino para que ele possa participar, se for o caso até mesmo levar um advogado, conceder a ele um prazo de 10 minutos para que possa fazer a sua defesa dentro da própria Assembleia e depois, se os argumentos não forem convincentes, o próprio condomínio aplicar a multa registrando em ata que foi oferecido ao condômino infrator todos esses aspectos que não aceitou. E com isso fica muito difícil do advogado desse condômino infrator conseguir vir anular essa multa em uma ação futura dentro do Poder Judiciário. E o barulho?
O barulho é outro assunto Porque que tem com... o barulho, as pessoas têm muito esse pensamento que não pode fazer barulho a partir das 10 da noite, mas não é assim, né? Na verdade, você não pode incomodar o seu vizinho, sendo em condomínio ou em casa, em nenhum horário, né? Em nenhum horário, né? E as pessoas falam às 10 da noite porque em algumas convenções de condomínio, a maioria delas estabelece um horário que após as 10 da noite não pode ter nenhum barulho que incomode seus vizinhos. Aqui se volta novamente à situação anterior. Conversa primeiro, não surtindo efeito advertência, não sendo surtindo efeito, daí convoca-se uma assembleia para fixar uma multa e aonde ele possa eventualmente exercer seu direito de defesa e os demais condôminos fixar uma multa de até 5, pode ser inicialmente de 5 vezes o valor da taxa condominial, e se o condômino infrator persistir e praticar o ato, você pode aumentar até para 10 vezes o valor da taxa. Muito obrigada pela participação hoje aqui no Ver Mais. Eu que agradeço o convite.